A gente precisa realmente lutar até o fim, não perder essas esperanças e essas fichas. Eu presenciei assassinatos de mulheres trans, de gays aqui dentro, espancamento. Lula está adelante 6 milhões de votos que Bolsonaro não vai recuperar. A falta de democracia não interessa a nadie, nem aos trabalhadores e trabalhadoras e ao povo, e tampouco a sectores econômicos, das élites econômicas. Cada elección es un escenario nuevo. El estado de ánimo del año 2018 no tiene nada que ver con esta elección. Hoje a gente vê esses evangélicos querendo entrar na política brasileira. Com todas as armas que utilizou, isso é o máximo que ele pode chegar. Sempre quando é de direita é pior ainda, porque eles já querem tirar o pouco de direito que conquistamos. E, infelizmente, a gente viu uma parte da sociedade se sentindo confortável, legitimada pelo discurso de violência e de ódio do presidente da República. Só o movimento de massas pode alterar a conjuntura política do país e do Congresso. Que se acaban de vivir en Brasil pueden poner a Lula da Silva nuevamente a conducir los destinos de ese país. Volvería al poder después de 12 años en los que la vida política del país lo amó, desconfió de él, lo encarceló y hasta eligió a su oponente político como presidente. ¿Cuál será el verdadero destino de este país inmenso y desigual, que además es una gran potencia emergente? Vamos a tratar de entender la realidad política del país y hacia dónde se encamina Brasil, porque tendrá mucho que ver con nuestro futuro. Mais, vamos ter que fazer mais rápido, mais comício, mais debate. A luta continua até a vitória final. ¿Qué pensás de los resultados de la elección? Triste, ainda triste, mas ainda temos muita força pela frente para a gente converter quem ainda está indeciso. Teve uma margem de abstenção e também de votos nulos, que foi bem grande. Então o Brasil ainda precisa realmente entender a urgência que é a gente eleger o presidente Lula nesse governo, nesse novo governo. Porque existe uma disparidade do que também a gente estava construindo como uma base política, não só da população preta, mas também
existe uma esquerda mais radical ainda do que o PT, que também vai entrar dentro dessa nova geração, dessa onda para esse último segundo turno. Demonstra que a extrema-direita está muito forte no país. Nós tivemos uma disputa muito acirrada, o Lula individualmente é uma liderança importante da esquerda e passou para o segundo turno, acho que com mais de 5 milhões de votos, mas de um modo geral, você viu que eles fizeram senadores em 15 estados e os mais de direita possível, e deputados aqui em São Paulo, por exemplo, o cara foi ministro do meio ambiente, que facilitou a entrada de garimpeiros, de venda de madeira, de desmatamento. Foi o terceiro mais votado deputado, né? Na verdade, fica até sem entender 100% para onde que a gente deve voltar, para quem não volta. Agora deu o segundo turno, né? Então, a gente está em dúvida ainda. Eu mesmo ainda estou em dúvida. Não tenho 100% ainda o candidato para a eleição, ainda não. O Brasil tem um histórico grande de não fazer um processo de reparação histórica e nem de conscientização em relação ao que foi o processo escravocrata dentro do Brasil. Então, quando a população preta está votando em seu opressor, existem vários sistemas anteriores para que chegue nesse voto. Primeiro, a marginalização, o grande processo das igrejas neopentecostais, a evangelização dessas pessoas, o controle ainda permanece dentro do cenário ainda Casa Grande e Senzala. Então, a gente precisa de um processo que não é só a gente também eleger o novo presidente, que Lula, espero que realmente dê para 2023 e em diante, mas a gente precisa ainda fazer um processo muito grande do que significa o Brasil no seu processo pós-escravatura e o que significa de fato uma abolição. Então, a gente ainda teve direitos cerceados, as pessoas pretas ainda têm um lugar muito difícil de inserção dentro do mercado de trabalho, dentro do processo de educação, até do que significa a política de cotas dentro da universidade pública hoje. Então, se o Bolsonaro, por exemplo, xingava mulher, xingava preto, xingava gay, xingava índio, ele vai poder xingar mais, porque deu resultado para ele. E agora, en la segunda vuelta, ¿a quién vas a votar? Aí boa pergunta, hein? Vai ser difícil. Eu ainda não tenho em mente ainda quem eu vou votar. Eu vou ter mais um pouco de tempo até lá para me decidir em quem realmente eu vou votar. A gente precisa realmente lutar até o fim, não perder essas esperanças e essas fichas, mas até lá a gente tem que conversar com muita gente, fazer um trabalho de base ostensivo para que a gente de fato não deixe que esse governo fascista, racista e genocida realmente permaneça no governo do Brasil. En las pasadas elecciones del 2 de octubre, Lula da Silva se impuso, pero no alcanzó el 50% necesario para evitar la segunda vuelta. 57 millones de brasileros y brasileras votaron por Lula, pero 51 millones lo hicieron por Bolsonaro. Son números inmensos que muestran la polarización actual que vive el país. Si Lula triunfa en el balotaje, deberá liderar un país con un Congreso opositor, porque el Partido Liberal de Bolsonaro obtuvo 99 bancas en la Cámara de Diputados y 8 en el Senado. San Pablo, estoy llegando al almacén de campo del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, una de las organizaciones sociales más importantes del mundo. Vamos a conversar con uno de sus fundadores, João Pedro Estedile. ¿Cuál es la evaluación que haces de los resultados de las elecciones de ayer? Claro que toda la militancia esperaba que pudiéramos ganar en la primera vuelta, pero Lula hizo los votos que estaban apareciendo en la encuesta. La novedad fue que la derecha
brasileña concentró todo su esfuerzo en Bolsonaro. Entonces llegamos al segundo turno con una situación más equilibrada, pero aún así Lula está adelante de 6 millones de votos que Bolsonaro no va a recuperar. Y la mayoría de la gente que votó en Tebet y Ciro también va a votar en Lula. Y tenemos mucha fuerza en el noreste, donde los gobernadores que se eligieron seguro que van a poner mucha fuerza para ampliar aún más la diferencia pro Lula. Entonces sí que estamos tranquilos, pero hay que hacer campaña ahora, 27 días, y seguro que Lula va a ser el próximo presidente de Brasil. ¿Cómo le explicás al público argentino los sectores populares que apoyan a Bolsonaro? Que es un candidato que se expresa de manera racista, xenófoba, machista. ¿Cómo le explicás? El poder que ellos tienen como parte de la burguesía que tratan de cooptar el pensamiento de los pobres. Entonces Bolsonaro pudo hacer algunas políticas en el último mes que ilusionó a muchos pobres. Hay también un segmento de la iglesia evangélica que actúan con esos pobres que la iglesia católica abandonó. Entonces, algunos pastores de derecha y bolsonaristas tienen influencia sobre esos pobres, y las redes sociales que siguieron utilizando con fake news, no con la fuerza que hubo en el 18, pero sí lograron influenciar. Bolsonaro ya llegó a su teto. Con todas las armas que utilizó, eso es el máximo que él puede llegar. Por eso que las encuestas daban 37 y el tipo termina con 43. Más de eso no va a pasar. Entonces nosotros tenemos que garantizar los 6 y ampliar en lo que se pueda. ¿Cuál es el análisis que haces de cómo queda compuesto el Congreso? Porque se radicalizó para el lado de la derecha, pero también aparecen nuevas resistencias como la representación del MST. El Congreso sale con una foto de lo que imaginábamos. De un lado la derecha, que produjo esa crisis, y de otro lado los diputados y senadores que se eligieron están más vinculados a la izquierda, pero ojo, nosotros tampoco estamos contando cuántos diputados, cuántos senadores. No es ahí que ocurre la correlación de fuerzas en las sociedades capitalistas. Lo que puede alterar pro Lula para hacer los cambios que hay necesidad en la ley es que nosotros de los movimientos populares tenemos que desde luego impulsar luchas de masas para que en el próximo año ahí sí se forme una ola de reascenso del movimiento de masas, que solo el movimiento de masas puede alterar la coyuntura política del país y del Congreso. Está interessado em falar somente comigo. A resposta não é só para mim, ela não é só minha. Essa resposta é para nós. Essa resposta Aleluia! A maior alegria do meu coração é poder falar de Jesus para todo mundo. É poder falar de Jesus para todas as pessoas. Não importa a sua religião, não importa o seu posicionamento político. Jesus está acima de tudo isso, você entende? ¿Cómo le explicas a la audiencia argentina la importancia que tiene la religión en la política en Brasil? A religião no Brasil tem se tornado cada eleição mais importante. Então, boa parte do Brasil é cristã, quase 90% do país é cristão, e ali a gente conta os católicos e os evangélicos. Nas últimas décadas, a gente tem visto um crescimento da camada evangélica do Brasil, e eles têm chamado a atenção pelo ativismo político. Eles têm crescido na sociedade brasileira. Em 1980, eles eram menos de 10% da população. E hoje eles são em torno de 30%. Parte dessa mudança ocasiona também uma influência política.
hoje a gente vê esses evangélicos querendo entrar para a política brasileira. É claro que a gente não pode falar desse grupo como um grupo homogêneo, eles são muito diferentes e a gente tem que considerar essas diferenças, essa pluralidade, mas eles têm conseguido imprimir a sua cara na política brasileira e modificar a forma como se faz política no Brasil. ¿De qué manera modificaron la forma en la que se hace política en Brasil? A forma como se faz campanha. Hoje as igrejas são lugares muito importantes de campanha e também as pautas, né? Os evangélicos, eles são mais conservadores em termos morais. Então eles têm uma preocupação maior com temas como gênero, como sexualidade, como educação em relação a gênero nas escolas, em relação ao aborto, direito ao aborto das mulheres. Então eles têm uma militância muito forte dentro desses temas, imprimindo uma mudança mesmo nas pautas que se discutem nas eleições brasileiras. Para explicarle a la gente cómo funcionan estas iglesias y qué presencia territorial en las favelas, en los barriadas tienen, ¿cómo lo desarrollás eso? ¿Cómo lo investigaste vos? As igrejas evangélicas, elas estão principalmente nos lugares de maior vulnerabilidade social. Não só, mas principalmente nesses lugares. Até porque são lugares em que você não tem outros equipamentos de cultura, de lazer, e a igreja acaba funcionando como um lugar de sociabilidade, como um lugar onde a pessoa escuta música, como um lugar onde a pessoa aprende a ler estudando a Bíblia, um lugar também onde as pessoas trocam favores, trocam vagas de emprego. Então as igrejas evangélicas acabam sendo muito importantes para a sociabilidade dentro desses locais de periferia no Brasil. Es un fenómeno importante y a la vez preocupante. ¿Por qué te preocupa a vos este tema? Se preocupa porque a forma como a religião está entrando no debate político preocupa a gente em relação ao Estado laico, preocupa a gente em relação à forma como que as pessoas estão discutindo a política em termos de bom e mal, em termos de Deus e demônio, né? Não mais em termos de aliados, não mais em termos propriamente do universo político secular. Recién mencionabas que hay mucha diversidad entre los grupos evangélicos. ¿Eso cómo se lleva a los partidos políticos? Hoy en Brasil hay partidos políticos que no tienen grupos evangélicos porque es bastante transversal. Dá para ver que hoje os partidos políticos, eles primeiro precisam dialogar com os evangélicos. Porque como eles são 30% da população brasileira, é um contingente eleitoral muito poderoso, muito forte. Não dá para um partido político ou um candidato ter pretensões de vencer eleições, ter pretensões majoritárias sem conversar com esses grupos. Então eles têm uma relação com quase todos os partidos, mas certamente eles estão mais presentes nos partidos de direita no Brasil e hoje eles estão bastante aglutinados em torno do atual presidente Jair Bolsonaro. ¿Cuál es el apoyo que dieron a la candidatura de Jair Bolsonaro? Deram um apoio muito forte, oferecendo seus templos para o presidente fazer campanha. Os pastores foram porta-vozes da campanha de Bolsonaro, então houve nos próprios cultos religiosos um esforço muito grande para se defender o presidente e para defender a sua candidatura. Por isso, quando a gente vê as pesquisas eleitorais, as pesquisas de intenção de voto, a gente vê uma porcentagem muito grande de evangélicos, quase metade desse grupo apoiando a eleição de Jair Bolsonaro, dizendo a intenção de voto no atual presidente para sua reeleição. É um índice muito maior que nos outros grupos religiosos. Isso reflete um pouco essa campanha feita pelas igrejas. Então, elas foram peças fundamentais para a campanha do Bolsonaro. ¿Qué significa Lula como principal opositor a Jair Bolsonaro y quizás el próximo presidente de Brasil para estos grupos evangélicos neopentecostales más conservadores? Lula, ele tem sido tratado atualmente como um inimigo. A despeito que
Durante os seus governos, durante os governos Lula, ele sempre teve uma relação muito harmoniosa com os evangélicos. No entanto, por conta dessa aliança dos setores com Bolsonaro, atualmente, eles têm colocado a imagem de Lula como alguém anticristão. E muitas pessoas estão reproduzindo esse discurso nos templos, como se Lula realmente fosse, de fato, um adversário ou pudesse fazer algo contra as igrejas, né? A própria Constituição brasileira não permite que nada seja feito contra qualquer religião que seja. Mas esse tipo de fake news que está circulando vem causando um efeito eleitoral importante. La República Federativa de Brasil es la mayor economía de América del Sur. Un territorio extenso con enorme diversidad ambiental, con grandes recursos naturales y también con una capacidad industrial enorme. Es considerada una potencia económica regional y su influencia es absoluta. Sin embargo, toda esa riqueza queda concentrada en pocas manos, lo que lo convierte en uno de los países más desiguales del mundo. Yendo a ver ahora a Mónica Valente, que es la secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores, y vamos a conversar sobre la importancia de la elección y la dimensión que tiene para Latinoamérica. ¿Qué garantía puede existir, Mónica, respecto de el apoyo de las élites económicas locales para garantizar cierta gobernabilidad en un proyecto como el que está presentando Lula? Eu creio que há arrependimento de parte das élites econômicas do que significa este governo. Isolamento internacional, uma postura política rudimentar, as ameaças antidemocráticas, a falta de democracia não interessa a nadie, nem aos trabalhadores e trabalhadoras e ao povo, e tampouco a sectores econômicos, das élites econômicas. Quando lutamos contra a ditadura militar em Brasil, que logramos chegar à Constituinte e as eleições diretas para presidente, havia todo um movimento por democracia, onde quienes hegemonizavam e dirigiam esse movimento eram setores de las élites econômicas, intelectuais e sociais. E neste momento estamos também numa luta por democracia, pero agora a hegemonia do processo não é desses setores que hegemonizaram o processo na década de 80. Agora são de los setores mais progressistas, populares, como o PT, como o PSB, como o PCdoB, esses setores desta aliança, desta coalizão de Lula, é que hegemonizam esse processo de luta por la manutenção da democracia. ¿Qué rol tiene el discurso de odio en este contexto político de Brasil? As eleições em Brasil sempre foram polarizadas, sempre. Agora se diz, muita polarização entre Lula e Bolsonaro. Bueno, sempre em nossas eleições haviam dois principais polos que disputavam as eleições e os votos em torno a seus projetos econômicos e políticos. Pero lo que pasa hoy es que uno de los chamados polos hace el discurso de odio. Desde a campanha de 2018, que é o polo do atual presidente. Isso é uma coisa perigosíssima para a democracia. Em primeiro lugar, por la seguridad de la gente. Nosotros como partido já tuvimos 2 pessoas assassinadas por esse discurso de ódio. Segundo, o tema das armas, sim, que o atual presidente ha liberalizado muitíssimo, tanto é que o Tribunal Superior Eleitoral está regulando com portarias, com decretos, o porte das armas durante esse processo eleitoral. Mira a que ponto chegamos. Uma loucura.
E terceiro, é mecanismo de amedrontamento das pessoas para poderem exercer livremente seu direito ao voto. Esto es medio raro, pero quiero una reflexión suya respecto de esas dos maneras de leer la política, que una es con el odio de ejercerla y otra es como con el respeto por el otro. ¿Cómo imagina la convivencia de estos dos discursos en un gobierno como puede ser el de Lula? Mira, essa é uma reflexão que vamos a ter que fazer de uma maneira mais profundizada luego de las eleições. No calor do momento é difícil pensar. Pero suas ideias, que chamamos bolsonarismo, ou essas ideias de ódio, de misoginia, etc., vão a permanecer na sociedade brasileira. Vão a encontrar outro liderazgo para representá-los? Mirando de uma maneira caliente, não vejo nadie que pueda ter este rol de liderazgo articulado. Bueno, pero eso puede cambiar en 6 meses, no sé qué. Los demócratas, de manera general, tenemos que construir con la sociedad brasileña algunos acuerdos en torno a respeito a la democracia, búsqueda de consensos, búsqueda de respeito ao outro. Hay que hacer un trabajo cultural, político, ideológico, educacional. E os setores democráticos de nosso país têm que convencer-se que há que fazer isso. Porque, mira, eu não sou do tempo da ditadura, sou um pouco mais, não tão jovem, mas não peguei a ditadura mais dura. Pero nesse começo, na década de 80, 81, a gente que era de direita e que defendia esse tipo de ideia, tinha vergonha de aparecer nas calles defendendo essas ideias. Hoje dia não. A gente defende ditadura, tortura, coisas que nunca eu imaginei quando era jovem, que lutava por esses valores humanos, que ia um dia ouvir gente que defendia claramente a ditadura ou claramente a tortura. Eu não poderia imaginar que íamos a chegar a isso. E há que fazer um acordo com os setores demócratas para buscar diminuir. Agora, isso não é uma coisa que se faz em pouco tempo. É um largo processo cultural, ideológico, educacional. Consulado argentino en Río de Janeiro. Voy a conversar con Daniel Scioli, que es el embajador argentino en Brasil. Vamos a charlar sobre las relaciones entre estos dos países y su mirada sobre este momento bisagra que vive Brasil. Me gustaría empezar por una fotografía del Brasil hoy. ¿Con qué Brasil nos encontramos ahora? Un Brasil que está creciendo, se está recuperando de la pospandemia, con una economía que para Argentina representa grandes oportunidades en este contexto de crisis de la globalización, en la cual tenemos que fortalecer lo regional, es decir, mi gran objetivo, avanzar una integración profunda con Brasil, en todos los órdenes, financiero, energético, industrial, agroalimentario, especialmente cuando el mundo demanda lo que Argentina y Brasil juntos podemos ofrecer. Y pensemos que es un mercado de más de 220 millones de habitantes, lo cual no es solamente los lugares tradicionales que uno conoce, San Pablo, Río, Porto Alegre. Hay que ir al Brasil profundo y allí he encontrado grandes oportunidades para las economías regionales. ¿Cómo fueron esos vínculos durante el gobierno de Bolsonaro? Bueno, fueron bastante complejos por los prejuicios, por las características de las definiciones de Bolsonaro sobre Argentina, ¿no? Él le habla mucho a su base electoral, ¿no es cierto? Pero cada elección es un escenario nuevo. El estado de ánimo
del año 2018 y la demanda de la sociedad brasilera no tiene nada que ver con esta elección. La gente va incorporando nuevos pedidos, nuevas expectativas, y creo que ahí está el secreto de Lula, ¿no? Haber planificado toda una campaña pensando en insertarse en los sectores medios, en los sectores independientes, y con una agenda no solamente apelando al recuerdo de su gobierno, sino también una propuesta hacia el futuro para generar esperanza y expectativa. Una posible victoria de Lula fortalecería esa integración regional y ese momento, esa época dorada del Mercosur. Yo recuerdo que una charla que tuve con Cristina cuando le comentaba mi trabajo aquí, me hacía referencia que en su momento hubo una gran integración ideológica y política, y este era el momento de la integración productiva, energética, comercial. En definitiva, la victoria de Lula puede multiplicarse en millones de oportunidades para nuestro país. Sí, en todo sentido, no solamente en lo comercial, en lo turístico, en el tema de energía, infraestructura, en el tema financiero, ¿no? Hace tiempo promuevo y vamos a avanzar, estoy seguro, en el sistema de pago con monedas locales, no tenés que pasar a través del dólar. Daniel, te pregunto también tu análisis sobre estos procesos judiciales que de alguna manera lesionan la democracia. Se habla de lawfare, esto pasó en Brasil. Lo veo como un modus operandi, yo creo que se ha dado en algunos casos impulsado del poder político en la impotencia de generar políticas operadoras. Me explico, como habían dejado la vara muy alta en ingresos, en distribución del ingreso, en la inserción de muchas personas en la clase media, en políticas activas. Bueno, ante la impotencia de generar políticas operadoras, se van generando esos mecanismos detestables de judicializar la política y buscar neutralizar y construir en la sociedad percepciones sobre dirigentes o espacio político. Pero el tiempo es un gran ordenador y reivindicador. El mundo está mirando estas elecciones en Brasil porque son bisagra en este mapa geopolítico en el que avanzan los fascismos de alguna manera. ¿Cuál es la importancia que tiene para la política internacional este proceso electoral? Nosotros estamos muy preocupados con el pensamiento positivo, no porque queremos, ni por chauvinismo brasileño, pero la elección de Lula frente a ese escenario de crisis mundial, de la guerra de Ucrania, de la decadencia de Estados Unidos, la victoria de Lula va a cambiar la correlación de fuerzas. Primero porque Lula ya se comprometió, va a poner mucha fuerza en fortalecer los BRICS y tratar de transformar los BRICS un grande bloque del sur global. Ojalá Argentina entre pronto, pero queremos que entre Colombia, que entre Venezuela, que entre México, que son grandes economías de aquí, de África que entre Congo, de Asia que entre Indonesia, otros países, y ahí se podría armar un bloque económico para hacer frente a los intereses del capital de Estados Unidos. Y también Lula ha hablado que va a poner en la agenda de los BRICS la necesidad de una nueva moneda para el sur global, que no sería la moneda de los chinos ni de los rusos, pero una moneda acordada entre todos los países que estarían en los BRICS. Y Latinoamérica ni hablar, porque ahí se completaría un ciclo del regreso del progresismo
como dicen ustedes, en el continente latinoamericano. Ya tenemos Obrador, ya tuvimos la victoria de Petros, ya tenemos la Cuba y Venezuela resistiendo con lo que pueden, y aquí más al sur, Brasil, Argentina, Chile, podremos ayudar a Perú, a Bolivia, y todos los mecanismos latinoamericanos serán recuperados, como la UNASUR. Se ha hablado aquí incluso de que el Mercosur debería se transformar de toda América del Sur, y no solo del Cono Sur, para que se transforme también un bloque latinoamericano para la economía. Eso sería fantástico. Así como el Banco del Sur, así como fortalecer el CELAC, que sería una opción, una alternativa a la OEA. Y con eso podemos mandar a la OEA que no salga más de Estados Unidos, porque tenemos una alternativa. Me lleno de esperanzas con todo esto que me decís, pero veo también un panorama bastante hostil en los entramados culturales y sociales, todos los discursos de odio que circulan en la sociedad. Digo, hay puntos en común entre Brasil y también Argentina y en toda la región de todo lo que desatan estos nuevos fascismos. ¿Cómo combatir esas narrativas que están, esas narrativas y ese odio que ya está suelto en la sociedad y que está presente entre nosotros y nosotras? El mundo está padeciendo de una grave crisis, que es del capitalismo, no es de los gobiernos. El capitalismo ya no logra organizar la producción y la distribución de bienes para atender las necesidades de la gente. Y frente a esa crisis, ¿qué pasó? La socialdemocracia está derrotada, porque desde el neoliberalismo ellos abandonaron el Estado como un agente económico para cuidar de la gente. Y frente al fracaso de la socialdemocracia, emergió los neofascistas. En Europa, Trump y Estados Unidos, ¿no? Y aquí en Latinoamérica. ¿Cuál es la salida para eso? Será de largo plazo, pero estamos seguros que será de superación del capitalismo. Yo creo que Lula tendrá un rol internacional muy importante, como una voz que ponga sobre la mesa una agenda que necesitamos superar el capitalismo, aunque se tarde, pero la decadencia del imperio americano ya empezó. Carol, naciste, te criaste y vivís en Ciudad de Dios. ¿Cómo es vivir acá? Olha, viver na Cidade de Deus é, como eu posso te falar, uma grande luta, desde o nascimento até os dias de hoje. Sou uma mulher trans, uma transexual, então tudo se torna mais difícil, a vida dentro de uma comunidade. Então é uma vida de muita luta, é uma vida de batalha, uma vida de sobrevivência, você sobreviver, porque tudo se torna mais difícil. Hoje em dia, então, assim, eu tenho 45 anos, a Cidade de Deus tem 60, 70 anos, então eu vivi grande parte da minha vida. Nasci e vivi e vivo aqui dentro. Então eu vi a transformação de tudo, desde quando eu nasci, de quando eu vi a minha transição aqui dentro e tudo que eu passei. Do sofrimento a hoje em dia eu ser uma ativista LGBTQIA+, dentro da Cidade de Deus. Recién decías que sos una sobreviviente. ¿Cuál es la expectativa de vida de las mujeres trans acá en Brasil? Olha, o Brasil é o país que mais mata mulher trans em todo o mundo. Em todo o planeta inteiro. E é o país que mais consome pornografia de mulher trans em todo o planeta. Então é uma grande contradição entre isso. Entre a morte e o prazer. Entendeu? Como ele convive... Então, assim... É difícil, a expectativa de vida para uma mulher trans no nosso país é 35 anos. Então, assim, eu sou o quê? Ganhei um Oscar, né, da Vitória, que eu tô com 45. Então, já passei 10 anos da expectativa de vida. Aqui teve a UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Eu fui a primeira pessoa presa na Cidade de Deus, pela Unidade de Polícia Pacificadora. Justamente por um caso de transfobia. Como foi essa detenção? Que te acordás disso? Eu tava passando e um grupo mexeu comigo, eu passando.
E eu sou uma pessoa que eu não levo desaforo para casa, eu não guardo mágoa. Eu voltei e revidei. E aconteceu aquilo tudo e para me defender eu taquei uma garrafa nele. Ele chamou a polícia e eu fui detida. Recién me decías que viste las transformaciones, las modificaciones que fue atravesando Ciudad de Dios a lo largo de los años. ¿Cómo era cuando vos naciste, tus primeros recuerdos? ¿Cómo fue después? ¿Cómo es ahora? Nós não poderíamos demonstrar afeto, não poderíamos bem dizer nada. Então, assim, eu presenciei assassinatos de mulheres trans, de gays aqui dentro, espancamento. Eu ganhei pedrada, me tacaram ovos uma vez numa praça. Então, assim, hoje em dia não. Hoje em dia nós temos um respeito aqui dentro, dentro da comunidade. Entendeu? Nós temos a voz, nós temos a palavra. ¿Y cuánto de esas transformaciones tuvieron que ver los gobiernos de Lula, que fueron gobiernos que ampliaron derechos, los gobiernos de Lula y el de Dilma también? Muito, muito, muito. É aquela diferença, né? O governo de esquerda e o governo de direita no nosso país. O governo de direita não está nem aí, ainda mais para nós LGBTQIA+. Sempre quando é de direita é pior ainda, porque eles já querem tirar o pouco de direito que conquistamos. Na luta, muitas das vezes o nosso direito não vem nem pelos deputados, que é por eles. Então, assim, a gente acaba ganhando nosso direito no Superior Tribunal Federal, como foi mudança de nome e gênero nos documentos, como resignação sexual, adoção de filhos. Vem tudo pelo Supremo, porque os deputados deixam para lá, vai enrolando. Alguns tentam, mas nunca conseguem. Então, assim, mas no governo Lula e Dilma nós tivemos uma grande abertura. Entendeu? Tivemos nome lá dentro, tivemos pessoas nossas lá dentro do governo. Então, assim, nós conseguimos conquistar mais coisas. ¿Qué es lo peor que hizo Bolsonaro en sus años de gobierno? O que eu achei mais complicado foi esse embate da vacina dentro da pandemia. Para mim foi a pior coisa. Porque nós estamos aí, bem dizer, caminhando para quase 1 milhão de mortos e poderia ter sido bem menor isso se tivéssemos acesso à vacina, que é justamente a falta do investimento, querer entubar as pessoas de cloroquina, um remédio que foi comprovado que não funciona, que não serve para nada. ¿Qué te imaginas para el futuro de la Ciudad de Dios? Olha, eu vejo assim para o futuro da Cidade de Deus. Hoje em dia, dentro da política, eu vejo os jovens mais politizados, entendedores dos seus direitos também. Vejo alguns pessoas da comunidade já entrando também para dentro da política, seja secretário. Hoje em dia nós temos o secretário de Juventude, que é da Cidade de Deus, está dentro da prefeitura. Temos outras pessoas de outras comunidades também que vão entrando para dentro do governo. E o governo Lula entrando vai ser totalmente melhor. Vai ser muito, muito, muito melhor. Estoy llegando a la Cámara Municipal de Río de Janeiro. Vamos a conversar con Mónica Benicio. Ella es concejal y a su vez es la viuda de Mariel Franco, que era concejal y fue asesinada en 2018 por denunciar la militarización en la favela. ¿Cómo explicar a alguien que no conoce Brasil esa situación de violencia política que se vive hoy? Olha, desde 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleita presidente da República, a gente teve uma série de escalada da violência na nossa sociedade. Mas 2018, ele é uma aula da política que acontece no Brasil. A gente teve em março, na noite de 14 de março de 2018, a execução da Marielle. Marielle era uma vereadora democraticamente eleita, foi brutalmente assassinada. Passado 4 anos e meio, o Estado ainda não respondeu quem mandou matá-la e quais as motivações. E, infelizmente, a gente viu uma parte da sociedade se sentindo confortável, legitimada pelo discurso de violência e de ódio do presidente da República. Então, uma parte da população se sentiu legitimada a reproduzir essa violência também. Recién mencionabas a tu compañera, Mariel. ¿Cómo le explicás a alguien que no la conoció quién era Mariel? Marielle era uma defensora de direitos humanos, uma mulher negra, nascida e criada na favela da Maré, que é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, assim como eu também sou. Uma defensora da pauta LGBT, da bandeira LGBT. Nós éramos casadas, a Marielle era uma mulher feminista, socialista, e que carregava no seu corpo e no seu fazer político todas as pautas que defendia.
E, inclusive, no seu assassinato, o recado político é justamente dizer que o Brasil, a política hoje do Brasil, não aceita esse corpo, que é justamente o corpo que o Brasil julga o corpo descartável, o corpo da mulher negra, favelada, periférica, pobre, socialista, de esquerda, feminista, lésbica. ¿En qué estado de situación está la causa judicial? Passado 4 anos e meio, não é possível que a polícia seja tão ineficiente, mas que também hoje já se revela, inclusive através da própria imprensa, articulações onde um ex-secretário da polícia respeitaria o próprio atirador, do caso da Marielle, o executor da Marielle. Então, o que a gente tem em estado hoje é os acusados a serem os executores, tanto o motorista do carro que carregava o atirador, quanto o atirador, eles estão presos, mas não foram levados a julgamentos ainda. E a não resposta disso significa hoje que o Estado brasileiro diz à sua população e ao mundo que hoje existe no Brasil um grupo político capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza da impunidade. Marielle fue asesinada denunciando la militarización de las favelas. ¿Cómo están ahora las favelas en ese sentido? ¿Y cómo le explicas a alguien que no conoce? En Argentina se habla mucho de la violencia que circula en las barriadas de Brasil, pero quizás no conocemos cómo es la presencia de esas fuerzas de seguridad. ¿Cómo le explicas a alguien que está mirando este programa ahora? Olha, o Brasil não é para amadores, Infelizmente, a nossa conjuntura, a nossa disputa territorial, a nossa disputa política, ela é muito acirrada e muito marcada pela violência. O Brasil é um país muito jovem na sua democracia, um país que não consegue completar uma geração com 30 anos de idade sem ter algum tipo de golpe ou sem ter algum tipo de ruptura na nossa democracia. E diferente de outros países da América Latina, por exemplo, que falam sobre as suas ditaduras militares, que produzem memória para que nunca mais aconteça, a gente tem um presidente da República que diz que a ditadura militar foi uma revolução, que diz que a ditadura militar matou pouco. A disputa territorial hoje, a milícia, ela funciona, são agentes, militares ou já fora da ativa, que atuam em domínios de território, de maneira opressiva e de maneira violenta. Só que a milícia hoje, o mais perigoso dela é que ela tem projeto de poder. A milícia tem cadeira na Câmara Municipal, tem cadeira no Congresso Nacional, no Senado, nas câmaras estaduais. Então a milícia hoje ela dialoga com o próprio governo, se tornando parte do governo. Ao meu ver, hoje, o mais perigoso que existe no Brasil é, de fato, a milícia, porque dialoga com o próprio governo. ¿Cómo te imaginas el futuro de Brasil a partir de estas elecciones? Honestamente, eu não tenho a ilusão de que a eleição do Lula, assim que ele se tornar presidente da República, espero que assim seja, isso vai resolver todos os problemas do Brasil. Um homem não pode governar sozinho. A gente precisa garantir um Congresso Nacional com deputadas federais que, comprometidos com a pauta progressista, comprometidos com a pauta LGBT, com a pauta feminista, com a pauta indígena, com a pauta do movimento negro. Então, sem a gente ter uma maioria nessa representatividade também, não é possível a gente ter uma democracia plena. Afinal de contas, democracia é quando o Estado brasileiro responder quem mandou matar Marielle, é quando nenhuma mulher morrer numa clínica clandestina tentando realizar um aborto. Então, há muitos passos ainda a se avançarem, a serem dados para que a gente tenha um Estado democrático de direito pleno. O governo Lula será uma ferramenta para que a gente possa dialogar sobre as nossas necessidades, porque o governo que está aqui agora, o governo de Jair Bolsonaro, não é um governo aberto ao diálogo com a democracia. Então a gente precisa ter um governo onde a gente possa dialogar sobre as nossas pautas para fazer política para nós. Acho que o governo Lula será uma ferramenta disso, mas não tenho nenhuma ilusão de que vai resolver todos os problemas. Pelo contrário, teremos sim que cobrar, teremos sim que ser resistência, vamos cobrar a pauta feminista, vamos cobrar a pauta LGBT, para que se cumpra e que a gente possa fazer um governo aí para todas as pessoas. La evidente división de modelos que Brasil definirá en las urnas lo mantiene en suspenso por ahora. Todo lo que hace a Lula un probable ganador también le asegura un escenario complejo en el que deberá negociar y lidiar con una nueva oposición fortalecida por los resultados. Lo que ocurra en Brasil tendrá efectos en el futuro de todo el continente. Solo queda esperar que el gigante decida.
próximo capítulo de SIC Periodismo Textual lo vamos a dedicar a analizar y entender el momento que vive el sistema educativo nacional. Las voces que hablan de una crisis de la educación se multiplican, pero no todas coinciden en las mismas razones. ¿Qué es lo que verdaderamente está en crisis en el sistema educativo? ¿Una educación que iguala o una educación que está en deuda? Vamos a escuchar a estudiantes, docentes, funcionarios y especialistas en educación para tratar de abarcar todo el espectro del debate. ¿Cuál es la verdadera razón de la crisis educativa?